Fala aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre mineração de chia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo o que você precisa, tudo em hardware, mas tudo que você precisa saber para minerar chia, tá? É, a gente vai começar, aqui eu estou no GitHub do Chia Blockchain, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o chia, para vocês entenderem as diferenças, as principais diferenças da mineração de chia para a mineração de outras criptomoedas, por exemplo, né, Bitcoin ou Ethereum, outras criptomoedas que funcionam de maneira totalmente diferente do chia. Né? Então, vamos lá. A criptomoeda chia, você, no caso, por exemplo, do Ethereum, do Bitcoin, o conceito é o Proof of Work, né? É a prova do trabalho, ou seja, você coloca placas de vídeo ou mineradores ASIC, no caso, para fazerem o trabalho e elas permanecem naquele trabalho o tempo todo. Então, ela está o tempo todo trabalhando ali para poder gerar o seu rendimento, gerar a criptomoeda que ela está minerando. Tá? Então, qual é o hardware principal nesse caso? É a placa de vídeo, é o minerador ASIC, né? Nesse caso, né, você tem esse tipo de hardware. Já no caso da Chia, é, o conceito é Proof of Space and Time. Ou seja, tem que dar a prova de espaço em disco, né, disco rígido, né, ou SSDs no caso, e tempo, que é o tempo de permanência desse espaço, de utilização desse espaço no seu disco. Né? Então, ele trabalha dessa maneira. Assim, nesse caso, no caso de mineração de chia, a gente não precisa de placas de vídeo. Então, pela primeira vez, a gente vai poder minerar alguma coisa sem utilizar placas de vídeo. Tá? É, é bem interessante, é bem simples, o sistema do Xi é bem simples, então eu vou deixar essa parte da demonstração para um outro vídeo que vai vir logo em seguida. Tá? Agora a gente vai falar sobre é, as, as necessidades para iniciar uma mineração de chia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: vocês vão precisar de um SSD, tá? Para fazer para gerar os plots, né? Os plots são nada mais nada menos que os arquivos que vão conter as chaves criptografadas, que caso alguma dessas chaves, né, que venha pelo blockchain, e caso você tenha a chave que foi requisitada pelo blockchain, você tenha ela já no seu plot, já minerado, então você vai ganhar recompensa. Basicamente assim que funciona. Por isso que o Xia é uma moeda diferente. Eu não consigo minerar ela de imediato, simplesmente, vou minerar Xia, pum, estou minerando Xia. Não. Você precisa primeiro gerar os plots, deixar os plots disponíveis no seu disco rígido por um tempo até que aquela chave seja premiada e você tenha a chave premiada. Basicamente é isso, assim, colocando em palavras bem simples. No caso do. Então, né, a gente começa a minerar, a gente começa a criar os plots. Eu, por exemplo, estou criando plots há 15 dias, há 20 dias, e eu ainda não ganhei nada. Né? Então, assim, é uma coisa que vai levar algum tempo. A gente sabe que isso leva algum tempo. Numa terceira fase, num outro vídeo, eu vou mostrar a mineração de chia através de pools, né? Que aí você está dividindo o seu rendimento com todas as outras pessoas que estão no pool e você vai ganhar proporcional à quantidade de plots que você tem. Né? Mas isso daí é uma outra história, porque o chia começou como solo mining. Que solo mining é o quê? É você gerando seus próprios plots e você vai ganhar toda a recompensa caso você seja sorteado, vamos colocar assim. Né? Bom, por alto, né, então você vai precisar de um bom SSD. Quando eu falo bom, eu falo assim, um SSD que tem uma resistência boa, porque o SSD ele vai resistir um número de gravações limitado, tá? Então, por exemplo, se você tem um computador que você usa ele muito para outras coisas, grava muita coisa no seu SSD, ele vai ter uma vida útil menor do que um SSD que está, por exemplo, no computador que só usa para acessar a internet eventualmente, fica mais desligado, etc. e tal.
No caso do Chia, ele vai sobrecarregar bastante o seu SSD. Ele vai, assim, ele vai desgastar o seu SSD. Não vai ter jeito, tá? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação. Eu vou aqui mostrar vários SSDs alguns que eu recomendo, outros que eu não recomendo, justamente para vocês terem essa noção. Além disso, vocês vão precisar de um HD. Pode ser SSD também, mas eu falo HD porque o HD vai ser muito mais barato. Vocês vão precisar armazenar todos os plots já gerados, né? Depois que ele gera esse plot no seu SSD, ele tem que transferir esses plots para o seu HD. E em termos de computador, você vai precisar de um computador com 2 ou 4 cores, né? Não, ele não é muito exigente em termos de especificação de computador, tá? Então, 2 ou 4 cores, 8 GB de memória RAM já é suficiente para você minerar Chia. Qual é o problema de você usar um computador, colocar um computador fraco? Um computador com poucos cores, um computador de baixo desempenho. O problema é que você não vai conseguir minerar, você não vai conseguir gerar vários plots em simultâneo, né? Então, são vários fatores que vão te levar a você conseguir rapidamente gerar vários plots e rapidamente já estar gerando algum lucro, né? É exatamente a situação que eu estou hoje, né? Eu não tenho um computador lá tão potente, então eu não posso gerar todos os meus plots rapidamente. Então por isso que eu falei que eu estou há 15 dias gerando plots, tá? E memória, como eu falei, 8 GB é suficiente para você gerar até 2 plots em simultâneo, tá? Se precisar, se você tem, né, vai comprar um HD grande, um SSD grande para poder gerar vários plots simultâneos, aí eu recomendo você ter pelo menos 16 GB de memória RAM, né? Então, basicamente é isso. Não precisa de placa de vídeo, um computador razoavelmente básico já dá para você começar. Um HD não precisa de tanto espaço, o que você tiver de espaço já dá para você começar, mas o SSD é importante, porque se você não tiver cuidado com isso, você vai acabar com o seu SSD. Eu vou mostrar, no decorrer do vídeo, eu vou mostrar também o que aconteceu com a minha experiência aqui, eu vou mostrar a tela de desgaste do meu SSD. Agora, pessoal, outra coisa que vocês precisam saber é o seguinte: tem SSDs que são feitos para serem muito rápidos, né? E tem SSDs que às vezes eles podem até ser rápidos, mas eles ou não são tão rápidos, ou eles são muito rápidos, mas eles são desenhados para servidores, eles são desenhados para aplicações com gravações e leituras muito intensificadas. E esse é o tipo de SSD ideal para esse tipo de aplicação, porque ele é preparado para esse tipo de desgaste que o Chia Mining vai gerar. Rapidamente eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o meu SSD trabalhando. Vocês estão vendo aqui, ó, essa tela aqui está mostrando a atividade dele e é desse jeito 24 horas por dia. Ele está o tempo todo levando a 100%, levando a 50%, levando a 0%, levando a 50%, a 100%, e é o tempo inteiro. Como vocês estão vendo aqui, ó, gravando 100, lendo 80, lendo 100, gravando 200, essa oscilação toda é o tempo todo. Então vocês imaginam, um SSD de uso doméstico, vamos colocar assim, que é preparado para suportar 600 terabytes de gravação no decorrer da vida útil dele, com certeza ele vai ser desgastado muito rapidamente com esse tipo de atividade. Tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês só para vocês terem uma ideia de como o SSD é requisitado. Tá? Então, essa preocupação do SSD tem essa lógica, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos excelentes SSDs que estão no mercado hoje em dia. Por exemplo, o mais recomendado para mineração de Chia é esse carinha aqui, o Samsung 980 Pro, que custa míseros R$ 2.200, isso no dia de hoje, dia 7 de abril, desculpa, 7 de maio. E custa míseros R$ 2.200, um SSD de 1 terabyte, tá? Mas ele tem suas vantagens, tá? Ele é um SSD MLC, então ele não usa memórias TLC ou QLC, que são as memórias de menos
de menos endurance, né, de menos capacidade de desgaste. Não posso fazer um vídeo futuro aqui comparando todas as tecnologias SSD. É muita coisa para um vídeo só, então eu vou deixar isso para um outro vídeo. Por enquanto eu vou só falar aqui mais especificamente dos SSDs que eu estou recomendando, tá? Esse aqui, eu estou no Mercado Livre, pessoal, porque geralmente é o preço mais em conta, tá? Mas tem gente que não fica à vontade de comprar no Mercado Livre, eu deixo vocês à vontade de comprar onde vocês preferirem. Esse cara aqui é o melhor que tem no mundo, né? É o melhor SSD, é um dos melhores SSDs que tem no mundo, é uma boa opção, tá? Mas eu aqui vou mostrar uma opção um pouquinho melhor, um pouco menos veloz, mas com um pouco mais de capacidade, tá? De capacidade de endurance, que eu digo, né? Capacidade de gravações repetitivas e para que ele não deteriore a vida útil dele tão rápido. Esse aqui foi o que eu comprei, tá? Por que eu comprei esse? Porque, né, vamos lá, comparando R$ 2.200 com... Na época eu ainda paguei 700 e poucos reais, eu paguei um pouquinho mais barato que isso. Então esse foi o que eu comprei. Ele tem um endurance de 720 terabytes de gravação, tá? Eu sei que ele não vai me durar tanto tempo assim, mas pelo menos assim, né, eu gastei menos do que a metade daquele da Samsung que eu acabei de mostrar para vocês, e ele vai pelo menos para que eu comece, vai que eu já começo a ganhar algum dinheiro e tal. É uma coisa, uma vez que você está ganhando alguma coisa, fica mais fácil você investir. Por enquanto eu não ganhei nada, então eu estou investindo só o mínimo, tá? Então esse aqui eu recomendo porque, no meu caso, ele teve um bom desempenho. Eu depois vou mostrar para vocês a tela do HD Sentinel, que ele mostra em detalhes a parte do desgaste do SSD. Então, esse aqui, pessoal, é a minha recomendação, assim, disparado, porque ele tem uma vida útil extremamente grande comparado com aqueles outros que eu acabei de mostrar para vocês. Enquanto o da Samsung, se eu não me engano, é 2.000 terabytes de gravação, e o meu que eu comprei é 720, ou seja, olha a diferença, né? A gente vê a diferença do preço aí. Esse, por exemplo, na minha opinião, está um excelente preço, por R$ 1.800, são 960 gigabytes, não é 1 terabyte, mas olha a capacidade de gravação dele, pessoal. Estou aqui na página da Intel, esse aqui é a página da Intel onde mostra todas as especificações do disco, né? Vocês veem aqui, ó, gravação dele, desculpa, leitura 560 megas, gravação 510 megas, não se compara com aquele da Samsung, que é muito mais veloz, mas o fator predominante nele é isso aqui, ó, 3,5 petabytes de gravação, ou seja, 3.500 terabytes de gravação, ou seja, quase o dobro daquele da Samsung e mais barato um pouco. A questão principal dele é que ele talvez não seja tão veloz para gerar os plots como o da Samsung vai ser. Então aí vocês têm que avaliar bem se vocês estão com muita pressa para gerar os plots mais veloz possível, mais rápido possível, ou se vocês vão querer ter um SSD que vai durar mais tempo. Aqui, pessoal, tem um detalhe. Só vale a pena vocês investirem no SSD de extrema velocidade se vocês tiverem um computador, um hardware de extrema velocidade. Então, por exemplo, se você não tem pelo menos um i9 ou um i7 de geração mais recente, ou um Ryzen 7 ou um Ryzen 9 desses mais atuais que tem 8, 10 cores, eu não recomendo vocês gastarem dinheiro num SSD tão veloz, porque vocês não vão ter esse benefício todo, né? Vocês vão ter um SSD que vai trabalhar muito bem, mas o computador não vai andar junto, né? O computador não vai conseguir gerar esses plots todos na velocidade que o SSD tem a capacidade de gerar, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem correr. Corram isso aqui, ó. Esses esses SSDs de entrada da Kingston e esses SSDs de entrada da SanDisk. O da SanDisk, esse SSD Plus, e o da Kingston, esses normais, que é o SA400, o SA300. Corram deles, porque não é uma boa opção. Alguns podem me perguntar se esses daqui da Kingston para data center são bons. Eu recomendo vocês correrem desses que tem o R depois. Por quê?
porque o R ele é otimizado para leitura, read, tá? Comprem, se vocês forem comprar esses, ou se vocês eventualmente já tiverem algum que vão aproveitar, eu vou especificar aqui, ó, tem que ser esse aqui com final M, que é de uso misto. Esse, por exemplo, aqui, ele é bem parecido com aquele da Intel que eu mostrei, ele só não tem um endurance tão alto como o da Intel. Quando eu falo endurance, pessoal, é capacidade de gravação sequencial, capacidade de gravação de vida útil, né? Ele vai gravar durante toda a vida útil dele, ele vai gravar um pouquinho, ele não vai ter uma vida útil tão grande como aquele da Intel, tá? E vocês estão vendo que o preço dele é absurdo. Então, assim, não é uma opção para quem compra, tá? Eu só estou mostrando mesmo para vocês entenderem o contexto como um todo, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma paradinha rápida aqui, vou encerrar essa parte do vídeo. Eu já vou colocar o próximo vídeo na sequência, tá? Vai ser lançado agora mesmo, junto. Vocês podem clicar aqui quando vai aparecer a opção para o próximo vídeo, para vocês seguirem para a parte 2, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.